Achei configuration. Mano, John, quer jogar Rainbow Six? Tá de graça, mano. Ué, bota a tela esticada, diminui o bagulho do freio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Mouse Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Meus irmãos, minhas irmãs, como de sempre, imploro a todos vocês fazerem o exercício do raciocínio para descodificarem aquilo que realmente aqui eu vou dizer, para não só sistematicamente vocês absorverem e assim reproduzir. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu estou aqui para dizer para vocês sobre os verdadeiros corruptos de uma nação. Estou aqui hoje para desvendar a todos vocês os verdadeiros criminosos, os verdadeiros corruptos de uma nação. Meus irmãos, minhas irmãs, já dizia os profetas, quando um exército luta apenas em nome do patriotismo, ele não morreu, nem sequer matou em nome da própria irracionalidade ou da própria ignorância. Meus irmãos, minhas irmãs, angolanos, vou mostrar para vocês hoje aqui a razão da vossa degradação, a razão do vosso sofrimento, a razão da vossa humilhação, a razão desse grande desprezo cujo a corrupção que se fixou por ajuda dos grandes corruptores, que é o exército e a polícia angolana. Meus irmãos, vamos lá. Eu sei que vocês foram condicionados a acreditar que os parlamentares são os maiores criminosos de uma nação. Eu sei que vocês foram instruídos não só na escola, ou talvez pelo próprio vossos revolucionários e ativistas, que os parlamentares são os grandes e verdadeiros criminosos da nação. Não. Os verdadeiros criminosos de uma nação é o exército e a polícia, que dá legitimidade aos parlamentares roubarem, matarem e assassinarem o povo, porque têm a extrema legitimidade da proteção do próprio exército. O exército angolano, ele nunca lutou pela nação angolana. Ele sempre lutou, matou e morreu para defender os interesses ideológicos do Jonas Savimbi, Ordem Roberto e José Eduardo dos Santos Tomé. Meus irmãos, os verdadeiros criminosos de um país não são realmente o que falam para nós. Ninguém um dia sequer falou para vocês. Eu estou aqui hoje para falar para vocês. Eu sei que você, militar, tem por tendência ou foi extremamente domesticado ou manipulado para matar os líderes, para matar os ignorantes, empírico, ativo, membro do exercício do raciocínio, assim como eu. Mas quero te deixar bem claro, meu irmão. A tua bala me mata, mas a minha descrição ideológica da irracionalidade e da ignorância te resgata. No dia do juízo final, quando o Criador do Universo colocar todas as suas criaturas a um juízo final, nenhum parlamentar, nenhum deputado, nenhum ministro, nem sequer mesmo o presidente vai poder vos salvar. Pelas mortes que vocês causaram, pelo amando desta extrema corrupção que se fixou dentro da Angola. Meus irmãos angolanos, vocês vão à manifestação, vocês criticam o regime no poder, mas vocês nunca criticaram
os grandes mentores, a raiz da grande corrupção, que é o exército e a polícia angolana. Esses exércitos cujos vocês imploram por ignorância, esse exército cujos vocês imploram por irracionalidade, são as grandes raízes desta árvore chamada corrupção MPLA. Porque se o exército angolano servisse à nação angolana e não proteger a corrupção sistematicamente do MPLA, o povo angolano não poderia jorrar lágrimas de sangue. O povo angolano nunca poderia nem sequer sofrer mais, um povo que já sofreu tanto na luta de libertação contra esses vagabundos dos portugueses que degradavam, humilhavam, escravizavam o nosso povo. O povo angolano já sofreu muito mais quando o MPLA realmente fez do povo angolano como escudo para expulsar outros angolanos que realmente eram da FENELA ou faziam parte da FENELA. Para você ver que esse exército fracassado que o MPLA estruturou, esses generais fracassados que o MPLA estruturou, que muitos deles são cabo-verdianos, santomenses e guinenses, porque se fossem angolanos de verdade, eles não poderiam realmente induzir ou orientar o exército angolano, ir contra o povo, humilhar o povo, não permitir que o povo em si arranque essa corrupção MPLA do poder, sem a barreira, a contenção que eles fazem ao povo angolano. O MPLA fez a questão de fazer do povo angolano como escudo, armou toda a população angolana. Agostinho Neto fez isso por orientação dos portugueses, armou todo o povo angolano para assim lutarem contra outros angolanos que serviam o Ordem Roberto. Depois que o povo de Luanda expulsou a FENELA de Luanda, o próprio MPLA matou todo o angolano ou aquele angolano pensador que o ajudou a se auto-fixar-se como um partido legítimo. Em 27 de maio de 1977, o MPLA fez a questão de matar todo este angolano que realmente lhe protegeu de um exército que era mais eficaz. Então você, policial angolano, soldado angolano, vocês nunca serviram a nação angolana. Cada sangue, cada morte, cada sofrimento que o povo angolano passa não é culpa dos parlamentares do MPLA. É a vossa culpa, porque o MPLA ou a corrupção do MPLA, ela é vítima da vossa proteção a esta corrupção que o MPLA protege, que o MPLA produz. Volto a dizer, o MPLA, os parlamentares do MPLA, são vítima da proteção que o exército angolano dá aos parlamentares do MPLA contra a própria nação angolana. Então, meus irmãos angolanos, se esse exército angolano e essa polícia que realmente não recebem bem, para tu ver que eles são extremamente irracionais, são extremamente criminosos, esse exército angolano é o maior cúmplice, é o pivô, é a raiz de toda a corrupção que acontece em Angola. Não os parlamentares do MPLA. Eu sei que vocês apreenderam que os parlamentares do MPLA são mais criminosos. Mas essa criminalidade que o MPLA comete é protegido pela força, pelas armas do exército angolano e pela própria polícia angolana. Porque se a polícia angolana servisse a nação angolana, se o exército angolano servisse realmente o povo angolano, o MPLA não seria o que é e não estaria onde está. Não seria o que é e não estaria onde está. Cada angolano que morre, cada angolano que está na casa mortuária, quero que vocês aprendam, angolano, é culpa do exército angolano. É culpa desta mesma polícia que produz contenção contra um povo que quando vai à rebelião contra esse sistema, esse regime que humilha a nação, quem dá essa proteção é o exército e a polícia angolana. Este exército angolano e esta polícia angolana não merece respeito desta nação chamada Angola, porque eles nunca lutaram, nunca defenderam um país.
Esses generais não merecem nosso respeito, porque eles participaram na degradação, na divisão, na destruição da nação angolana para servir as normas do Jonas Savimbi, para servir as normas do Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, que estavam a servir as normas da União Corrupta Europeia, para que assim a União Europeia pudesse vender as suas armas e munições para o povo, o exército angolano, contribuir na própria matança do povo angolano. Esse exército angolano só será respeitado por essa nação angolana quando um dia realmente eles amarrarem mesmo os parlamentares do MPLA, prestem atenção. Quando este exército amarrarem esses corruptos do MPLA, que são protegidos pela própria proteção do exército, e mandá-los para a vala comum, serem fuzilados lá, porque a corrupção sistemática que o exército comete com a nação angolana mata muitos jovens. Ouvem bem, a corrupção que o exército angolano e a polícia, porque o que é corrupção? Prestem atenção. Para vocês, corrupção é só quem rouba dinheiro. Não, 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 não. Quando um membro efetivo de uma família dá proteção eficaz a um ladrão, ela está corrompendo para que esse dinheiro não volte à família que foi roubada. Então a nação angolana é uma família que está sendo injustiçado desde que os portugueses, os vagabundos dos portugueses, saíram de Angola. E essa injustiça ao povo angolano só funciona por causa da proteção que o exército e a polícia angolana dá para os parlamentares angolanos. Então, os parlamentares angolanos que roubam dinheiro para levar para a Europa são protegidos, são estimulado pela proteção que o próprio exército e a polícia dá para esses parlamentares. Então, os verdadeiros corruptos de uma nação, eu sei que vocês nunca escutaram isso, eu sei que vocês nunca ouviram isso. Matar Sulano, ou matar Caluanda, ou fazer que os dois irmãos briguem entre si, isto não é salvar pátria. Por que o exército americano não respeita os generais angolanos? Por que não respeitam? Porque num verdadeiro exército, um general deve ser respeitado, um comandante deve ser respeitado quando entra em conflito em duas nações. Quando as duas nações entram em conflito, o exército que vencer, esse sim é condecorado como um grande general, um grande comandante. Quando realmente os mesmos irmãos, os mesmos filhos lutam entre si, na grande condecoração de generais, os generais angolanos não são respeitados. Porque os angolanos, os generais angolanos e a polícia não fazem nada senão dar legitimidade aos parlamentares do MPLA roubarem, injustiçarem, matarem o povo angolano. Se os militares angolanos não dessem essa proteção, se a polícia angolana não desse essa proteção, nunca o povo angolano poderia passar o que está a passar. Então, os parlamentares angolanos que roubam dinheiro da nação para levar na Europa, só fazem isso porque o exército angolano dá legitimidade para que eles possam roubar o dinheiro da própria nação, cujo exército angolano ignora ou não se interessa em proteger. Não se interessa em proteger. Vocês que foram induzidos, você jovem do exército que está a me ouvir, a tua bala me mata, irmão. Mas a minha descrição, a minha abordagem te resgata. Eu sei que o MPLA fez a vossa cabeça, fez uma lavagem cerebral nas vossas cabeças para não compreender o que eu aqui estou a dizer. E a única coisa que você vai compreender nesse áudio é que eu sou revoltado, sou extremista e devo ser eliminado. Está à vontade, irmão. Faz o que você realmente quer fazer. Isso não me interessa. Vocês foram induzidos a morrerem e matarem em nome da ignorância e da irracionalidade, mas vos produziram uma falsa percepção que vocês lutaram em nome da nação angolana. Vocês não são remunerados
não ganham bom salário pela proteção que vocês dão aos corruptos. E esses corruptos parlamentares do MPLA angolano se enriqueceram e ao mesmo tempo, como vocês, militares, polícia, não têm dinheiro para pagar um bom aluguer, para comprar um bom uniforme militar, por isso é que vossos uniformes são todos sujos. Polícias andam sujos, o exército não ganha bom salário, os filhos dos militares não têm uma boa instrução acadêmica. Vocês ainda fazem a questão de dar proteção a esses ministros, juízes, deputados, que usam do dinheiro da nação para estrupar, manter relações sexuais com as vossas filhas. Vocês que são militares, palhaços. Vocês são bandos de palhaços. Não, palhaço não. Vocês não são nem palhaço. Porque palhaço até dá alegria a um povo que está a sofrer. Vocês são bandos de irracionais. Vocês do exército, vocês que são polícia, vocês são bandos de irracionais. E essa vossa irracionalidade nem sequer vos permite perceber que os ministros que vocês protegem, esses parlamentares que vocês protegem, que estão todos gordos, usam do dinheiro que eles roubam a nação para estrupar ou prostituir as vossas filhas do gueto, dos subúrbios que não têm condições para pagar uma formação acadêmica, porque o pai que é militar, o pai que é polícia, que protege esses vagabundos, esses ladrões da nação, nem sequer ganham um bom salário. Então vocês que não compreendem o que é corrupção, aquele que dá a grande proteção da corrupção é o mais corrupto, meus irmãos, acordem, é o mais corrupto do que as próprias pessoas que estão a roubar o dinheiro da nação. Porque se o exército angolano fosse verdadeiramente exército angolano, o angolano não poderia sofrer nem passar o que está a passar. Não é o MPLA, meus irmãos. Não é os parlamentares do MPLA que estão a colocar a nação angolana nessa situação. Podem esquecer, angolano. Eu sempre queria dizer isso para vocês, mas como vocês não compreendem tudo que um ignorante empírico como eu, ativo membro do exercício do raciocínio, aborda, para vocês é extremismo. É extremismo. As guerras, meus irmãos, as guerras não começam com as armas e nem sequer terminam com as armas. As guerras começam com a assinatura de uma caneta. E elas também terminam com a assinatura de uma caneta, meus irmãos. Esses parlamentares que ontem fizeram uma assinatura para vos mandarem morrerem e matarem em nome da irracionalidade e não da nação. Porque se vocês verem que esse vosso discurso que vocês disseram que defenderam a nação angolana, por que o povo angolano está a sofrer se vocês morreram em nome da nação? Vocês não mataram, nem sequer morreram, nem para defender muitos interesses do MPLA, porque o MPLA nem sequer tem interesse próprio, mas sim para defender os interesses da União Corrupta Europeia, que queria vender arma dentro da África, para que vocês matem o povo angolano e depois criam uma falsa ideia que vocês defenderam o povo angolano. Você que é do exército, você que é polícia, você só terá o meu respeito no dia que vocês levantarem a cabeça e dizer chega. Amarrar-se todos os parlamentares, esses deputados e ministros, e levá-los na vala comum, meter um monte de bala neles. Vocês vão dizer, oh Califa, também não é assim. Tudo bem. Eu sei que vocês têm um conceito que todo ladrão em Angola deve ser queimado vivo. Não é assim que vocês fazem? Todo ladrão que rouba apenas um celular deve ser queimado vivo. Lembrem bem, que um jovem angolano que rouba um celular apenas vitimiza uma só pessoa. Mas quando os parlamentares que são protegidos pelo exército roubam o dinheiro da nação, elas destroem, destruturam, vitimizam toda a própria nação. E nessa destrutura acaba morrendo milhares de angolanos.
eles não devem ser fuzilados? Deus disse, dente por dente, olho por olho. Não devem ser fuzilados? Esse exército que vocês apoiam, essa polícia que vocês apoiam, não devem ser aprisionados? Devem ser aprisionados todos eles, numa prisão no alto mar e nunca mais saírem de lá. Devem ser aprisionados. Porque a irresponsabilidade administrativa não só faz que muitos jovens nos nossos guetos sejam fuzilados pela polícia, mas como também a própria polícia estão sendo fuzilados pelos próprios jovens. Então, é um grupo parlamentar que faz os jovens matarem polícia, polícia matar jovem. E vocês pensam que a polícia está fazendo um grande trabalho? Não, meus irmãos. Quero que vocês compreendam, meus irmãos. Toda árvore tem uma raiz. E a raiz de todo o sistema corrupto em África ou no globo no geral é o próprio exército que protege, defende esses parlamentares. Se você acha que o que eu estou a dizer não é verdade, tentem só fazer uma rebelião. Fazem uma rebelião ou uma manifestação. Os primeiros que vão defender este grande sistema corrupto é o exército, é a polícia. Por quê? Por quê? Porque os grandes corruptos de uma nação, meus irmãos, é o exército e a polícia. Porque corrupção, você vai dizer, o meu irmão é polícia, o meu avô é do exército, mas ele não rouba. Por isso nós não temos uma boa casa. Não, meus irmãos. A corrupção não é só tirar dinheiro da nação. Você impossibilitar que esse sistema seja realmente destruído porque está a corroer a realidade do povo, você é um grande corrupto. Muito mais corrupto de quem está tentando corroer a realidade da nação. O exército angolano é o maior criminoso. A polícia angolana são os grandes criminosos. São os grandes criminosos. São os maiores criminosos e essa criminalidade deles dá motivação, ouvem bem, é que motiva o MPLA, os parlamentares do MPLA, roubarem o dinheiro da nação. A corrupção que o MPLA pratica é motivado. Acorda, povo angolano de Cabinda ou Cunene. Aqui é Moço Califa, ignorante empírico falando. Sei que vocês vão compreender isso de quando o meu lado físico, o meu corpo físico não estiver mais aqui. Aqui vem. É assim que vocês acordam. É só assim que vocês compreendem. Não, ele está falando, ele é um maluco. Ele é revoltado, ele é frustrado. Ele é muito radical. Como se fosse que a proteção que o exército angolano e a polícia dá ao MPLA não é muito radical. Eu só estou a dar uma descrição, meus irmãos. Eu só estou a dar uma descrição para vocês porque vocês enxergam todos os dias o que eu estou a dizer para vocês. O povo vai à rua, é torturado. Por quem? Pelo povo? Não, pela própria polícia. Os jovens se dão descontentes, é muito desemprego, é muita desigualdade social. O povo vai à rua. Quem contém o povo para que o povo implora direito de ter direito, ou para que o povo tenha esse direito de ter direito? É o exército. Isto é corrupção, meus irmãos. Isto é corrupção, a omissão de um crime é crime. Os parlamentares corruptos do MPLA, os corruptos do MPLA, os deputados do MPLA, os ministros do MPLA, os partidos da oposição, os deputados na Assembleia são motivados a corromper o dinheiro da nação pela proteção que o exército e a polícia dá a esses parlamentares. É muito simples.
O militar deveria não se submeter às ordens dos parlamentares, nem dos comandantes que incentivam ele a humilhar o próprio povo. Um verdadeiro soldado, porque no dia do juízo final, você é militar. O MPLA só te precisa agora porque estás forte, estás vivo. O MPLA só te precisa agora porque você tem força de matar o povo, as criaturas de Deus. É só. O MPLA, os parlamentares do MPLA só têm força agora. Por quê? Depois que você morrer, é você com Deus e ninguém mais. Olhem só para este presidente que vocês protegem, você exército, vocês são corruptos. Você polícia são corruptos. Olha só para esse presidente que vocês protegem. Não tem capacidade, não tem habilidade, não tem estrutura de governar uma nação. Como é que vocês, exércitos, uma nação, se submetem a um homem desse tipo, meu irmão? Um líder não deve pedir, implorar a outros líderes, porque se assim fazer, faz dele servente a outros líderes, não líder. O vosso presidente só sabe implorar investimentos estrangeiros dentro do nosso país. Você não sabe que o investimento estrangeiro precisa de jovem com melhores qualificações acadêmicas? Se o nosso jovem não foi estruturado, não tem estrutura porque o nosso ensino é extremamente fraco, quem vai trabalhar nessas empresas? Primeiro você implora investimento estrangeiro. E depois você implora estrangeiros com qualificação para vir trabalhar no teu país. E o teu povo fica como? Fica escravo. Escravo de quem ontem escravizou nossos avós. Humilhou nossos avós. É isso que vocês falam, grande líder. Líder não sabe fazer nada senão pedir. Pedir é prática de um mendigo, de alguém que mora na rua. Pedir são práticas de quem não tem capacidade de discernimento. Constantemente pedir. Mendigo pede constantemente. Porque se um mendigo tivesse discernimento, a quantia que ele pede em uma semana, deveria usar esse dinheiro para estruturar um pequeno negócio para ele e ele não mais deveria pedir. Vosso líder que vocês protegem, você exército, bandos de irracionais, você polícia. Bandos de irracionais que não sabem fazer nada senão motivar uma corrupção dentro de uma nação. Ajudei pra caralho. Só sabe pedir dinheiro ao FMI. Só sabe pedir dinheiro ao FMI. Você não sabe que pedir dinheiro ao FMI é vender a tua própria casa? Vou vos dar um exemplo para vos deixar bem claro como o FMI compra certos países. Quando você tem uma casa, essa casa custou 80 mil dólares ou 90 mil dólares. Você tem a casa, mas não tem comida para comer. Então você vai ao banco fazer um empréstimo financeiro. O banco te empresta esse dinheiro, mas com um juro excessivo. 30 anos depois, o juro cresce de uma forma... Preste atenção, angolano. Vocês que estão felizes, o vosso líder pedir um grande líder, grande trabalho. Pedir. Qualquer palhaço sabe pedir. Você não vê que os angolanos em Angola só pedem pedir. 30 anos depois, quando o juro crescer muito mais do que a casa que você comprou, o banco te cobra e quando você não consegue pagar, a casa já não é tua. O banco não te tira da casa. Ele te diz, fica na casa, mas paga aluguer para mim. E logo quando você passa a pagar aluguer para o banco, você já não deve pintar nem fazer reforma dentro da casa como você quer, porque já não há soberania dentro da tua casa. Porque a casa já não é tua. É isto que o FMI fez com muitos países e fez com Angola. Por isso o povo implora, o povo clama. E esse bando de exército irracionais, polícia irracionais, ainda protege esses parlamentares que venderam a nação, venderam o país. Por isso é que os nossos líderes
não sabem fazer nada e não podem fazer algo sem a permissão do FMI. Então, degradando o povo é a melhor coisa na gestão desses governos que recorrem a pedir. Então, esses parlamentares pidões que não sabem fazer nada também são vítimas desse exército que os protege. Por isso, os grandes criminosos de uma nação, meus irmãos, é o exército da própria nação. É a polícia que dá proteção a esses grandes corruptos. Não é os parlamentares, meus irmãos. Ah, não, Califa, o meu revolucionário falou os líderes políticos. Não é. Não é, meus irmãos. Se ele dizer para você, diz para ele que toda árvore tem uma raiz. Toda árvore tem uma raiz. Entende? Toda árvore tem uma raiz, meu irmão. E a raiz desta corrupção praticada pelos parlamentares é o próprio exército e a polícia. Olhem só para a polícia, não ganham bem. Olha só para o exército, não ganha bem. Nem sequer tem bom salário. E quando o povo vai à manifestação, não só para o benefício do povo, mas sim para melhorar o sistema salarial dos exércitos e dos próprios polícias, a polícia ainda mata, bate o povo. O exército sai para conter o povo que está lutando contra uns corruptos que são protegidos pelo próprio exército. É o exército, meu irmão. O exército angolano não é o mais criminoso. É o criminoso número 1. Ouve, se não for número 1, é o número 0. O exército angolano, a polícia angolana, são os mais corruptos. Eu não estou a dizer só da Angola. Isto é de forma universal. Eles não matam, não morrem, senão em nome de uma proteção parlamentar corrupta. Eles não têm uma outra função. Eles não têm uma outra função senão proteger os parlamentares que roubam o dinheiro da nação. Não tem. O exército de uma nação, a polícia de uma nação, não tem nenhuma outra função, meus irmãos. Enquanto esse exército não mudar de mentalidade, amarrar esses parlamentares todos e mandar na vala comum, eles não têm uma outra função senão proteger os criminosos parlamentares. Não tem, meus irmãos. Por isso é que em toda parte do mundo os generais recebem muito dinheiro, vivem bem. Oh, rapaz, meu irmão, como é que você vai defender alguém que nem sequer dá dinheiro para você estruturar os teus próprios filhos? Olha para os filhos deles, meus irmãos. Olha só para o filho deles, meus irmãos. Você é militar, você é polícia irracional. Babacas. Olha só para o filho deles, meus irmãos. Eu estou tentando chamar-te à razão, ao discernimento e ao exercício do raciocínio. Olha só para os filhos deles, meus irmãos. Nunca foram para a guerra. Nunca lutaram para defender os interesses corruptos do pai deles. Nunca. Mas eles vivem bem. Gastam bilhões e bilhões em outros países. Você nem sequer, os teus filhos, têm um bom pão de cada dia. Nem sequer tens um bom abrigo. Não tens. Não tens, meus irmãos. O teu uniforme é tudo sujo. Não sabes fazer nada senão matar e humilhar a nação que realmente constrói o próprio país. Olha só os jovens na casa mortuária. Até os mortos dentro da Angola são injustiçados, porque um morto, quando morre, tem seu direito de ser enterrado na hora certa, meus irmãos. Não pode ficar dias e dias no gelo. Isso é uma injustiça, meus irmãos.
O morto não pode ficar, o corpo não pode inflamar. Isso é uma injustiça com o corpo do morto, irmão. Mas por que as famílias não conseguem nem sequer enterrar esses angolanos que ontem ajudaram a construir a nação Angola? E muitos deles são militares, são polícias nas casas mortuárias. É por isso que eu estou tentando dizer para vocês, militares, que são os maiores corruptos de uma nação. Quando vocês morrerem, meus irmãos, vocês vão prestar conta com o Criador do Universo. Aí onde você vai ver o diabo assar a sardinha. É onde você vai ver se o MPLA, o J-Lo, esse palhaço, o Zé Eduardo, aquele criminoso assassino, vai poder te proteger. Eles não vão conseguir te proteger, porque nem aqui na terra, eles conseguem te proteger, porque você aqui na terra é que os protege, para que eles possam roubar o dinheiro do país e não acontecer nada. Sem vergonha. Tenha senso de vergonha. Lutaste em nome da ignorância. Mataste em nome da irracionalidade. Para apoiar esses parlamentares angolanos que estavam a servir ou estão a servir a União Corrupta Europeia. Os filhos deles se enriqueceram. Vivem na Europa, moram bem, dormem bem. E você, palhaço? A única coisa que eles te dão é um uniforme. Ficas ali por baixo do sol, andando naqueles carros, matando as pessoas, humilhando as pessoas, intimidando a paz que Deus concede às tias que estão a vender no mercado. O que é que eles dão para você? Uniforme militar para intimidar a paz ou as criaturas de Deus, com a pouca paz que Deus dá às tias que vendem no mercado. Angolanos de Cabinda Cunene, meus irmãos. Eu estou aqui a dizer para vocês hoje, os maiores corruptos de uma nação não são os parlamentares, meus irmãos. Gostaria que vocês colocassem esse live naquela assembleia do MPLA para todos eles ouvirem o que eu estou a dizer. Os maiores criminosos de uma nação não são os deputados que estão naquela assembleia. Não é o Nandó que está naquela assembleia. Não é o J-Lo que rouba dinheiro e leva na Europa. Não é o José Eduardo dos Santo Tomé. A proteção de um exército é que dá legitimidade a esses irmãos no parlamento. É que estimula os líderes angolanos roubarem porque eles têm uma proteção chamada exército. É o exército, meus irmãos. Porque se o exército levanta a cabeça e servir uma vez na vida a nação, Angola muda, meus irmãos. Angola muda num dia. Se o exército se organiza e diz para estes corruptos que são os... Porque os corruptos angolanos, presta atenção, meus irmãos. O exército é os corruptores. Os corruptos angolanos, eles servem a conivência. Ouvem bem, meus irmãos. Os corruptos angolanos, eles servem a conivência dos corruptores do exército. A conivência do exército é o grande líder dos corruptos do MPLA. Enquanto o exército não olhar para a nação angolana e dizer basta, o povo angolano vai derramar lágrimas de sangue até o dia do juízo final. Enquanto o exército angolano não parar de apoiar, patrocinar, estimular os líderes angolanos roubarem o dinheiro da Angola para levar para a Europa, o povo angolano vai derramar lágrimas de sangue até o dia do juízo final, meus irmãos. Estou a falar o exército para vocês compreenderem, meus irmãos.
São os maiores corruptos de uma nação. Eu estou a falar a polícia. São os maiores corruptos de uma nação. Eles precisam parar e discernir. Eu sei que o MPLA vos fez uma lavagem cerebral, volto a dizer. Para vocês não discernirem por cima do que eu aqui estou a descrever. Porque o MPLA é um partido que não gosta de angolanos sério. Não gosta. Não gosta de angolanos que discernem, que raciocinam. O MPLA não gosta. O MPLA gosta de angolanos que estão na sepultura da irracionalidade. Eu sei que o exército angolano não gosta de pessoas sérias. Porque eles são bandos de macaco que só obedecem uma norma sistemática. Só que eles não compreendem que a sua própria submissão dá legitimidade à corrupção do MPLA. E isso faz os membros do MPLA não extremamente e nem os únicos culpados do sofrimento do povo angolano. É porque eu sou general, lutei pelo país. Que país que você lutou? Eu sou militar, servi a nação. Se você mesmo é militar, é antigo combatente, por que o MPLA vos desprezou? Por que o MPLA vos despreza? Já raciocinaram por quê? Porque os próprios líderes do MPLA sabem que vocês nunca lutaram pela nação angolana, porque lutar pela nação angolana é lutar contra os corruptos do MPLA e não matar Sulano, Bakongo, Malanjin. Ou talvez brigar entre si. Por isso eles não vos respeitam. E vocês ficam clamando, implorando uma irracionalidade que não é realmente verdade. Nós lutamos pelo país. Que país que vocês lutaram? Vocês lutaram contra os chineses? Não. Vocês guerrearam contra os americanos que exploram o nosso país, mesmo na época dos portugueses ainda em Angola? Lutaram contra os americanos? Não. Com quem vocês lutaram? Vocês vão dizer, lutamos contra os povos da África do Sul. Não. A África do Sul estava dando um apoio a quem? A UNITA. A UNITA são angolanos. São angolanos. Lutamos contra os cubanos. Não. Os cubanos estavam dando um apoio a outros angolanos que eram do MPLA. Com quem vocês lutaram, meus irmãos? Com quem vocês lutaram para vocês terem toda essa arrogância que não deveriam se orgulhar, deveriam ter vergonha como homens que discernem? Porque quando você diz, eu lutei pelo país, ignorante, irracional, eu lutei pela pátria, eu lutei pelo país, você matou pessoas, irmão. Pessoas que Deus criou, irmão. Famílias desapareceram, até hoje não apareceram. E você se orgulha dizendo, eu lutei pelo país. Que país que você lutou? Eu tenho tios que foram para a guerra. Desde que eu conversei com ele, ele não tem mais coragem de vir dizer para mim, lutei pelo país. Ele se envergonhou. Hoje meu tio chora quando conversa comigo. Eu disse, você foi manipulado, tio. Você é um bando de assassino. Você matou pessoa que Deus criou, meu tio. Ele chora. E ele tem patente. Ele disse, você não convence a razão que você lutou por esse país. É uma facção abstrata, invisível, que vocês não perceberam. Que entraram aqui dentro do nosso país e motivou nós se matar entre nós. E você não deve se orgulhar que você lutou por esse país. Porque dizendo lutei pelo país, você está a dizer, me orgulho por ter matado angolanos. É isso que vocês estão a se orgulhar. Vocês nunca lutaram pela nação. A única forma, ou talvez a primeira vez que vocês vão lutar contra essa nação, a favor da nação angolana, é quando vocês não mais patrocinarem a corrupção do MPLA. É quando um dia vocês não se permitirem mais apoiarem o MPLA para corromper a nação angolana. Eu estou a vos falar.
Eu sei que vai levar 10 anos, porque vocês têm incapacidade de raciocínio para me compreender. Mas um dia vocês vão entender o que eu estou a dizer, que o povo angolano, vocês estão no outro exército. Vocês estão a enfrentar uma outra guerra e novamente contra o povo. Da mesma forma que vocês serviram o MPLA de forma armamento para matar o povo, hoje de novo vocês estão a servir os corruptos angolanos para degradar, fazer sofrer, humilhar o povo angolano. E amanhã vocês vão dar conta do que eu estou a dizer. Amanhã, hoje não. Por quê? Porque é irracionalidade. Não se precisa esforço para ser irracional. Não precisa fazer esforço para ser ignorante. Não, meus irmãos. O ser humano não precisa fazer um esforço para ser ignorante. Mas ele precisa fazer um esforço para discernir, para fazer o exercício do raciocínio, para usar as suas faculdades mentais. Isso é um esforço, um exercício constante. Por isso vocês só vão me compreender amanhã. Amanhã. E quando eu mais não existir, vocês vão dizer que eu estava certo. Da mesma forma que vocês ajudaram o MPLA a matar o povo angolano e por irracionalidade coletiva desse bando de exército de polícia ignorante, se orgulham, esse vosso orgulho vocês estão a dizer, deveriam ter vergonha e não chegar até nós que somos nova geração, que temos um pensamento diferente. Deveriam ter vergonha, não deveriam chegar até nós e dizer, nós lutamos pelo país, salvamos a pátria, porque mataram angolanos, nossas famílias morreram. Vocês estão a dizer que sentem-se extremamente orgulhosos pelos nossos pais, nossos tios, nossos primos, nossas famílias, nossos povos que vocês mataram. Porque é lá o que vocês fizeram. Não fizeram nada, nada. Senão matar e morrer em nome da ignorância e da irracionalidade. E hoje vocês estão a fazer a mesma coisa. Acordem, irmão, raciocinem. Nós só temos um dia de vida. Olhem para um vosso jovem, Osvaldo Carolo. Ele foi um militar, tinha patente. Discerniu, Osvaldo Carolo. Prestem atenção, meus irmãos. Osvaldo Carolo, que participou nos 15+2, era um militar, meus irmãos. Se ele conseguiu fazer, vocês também conseguem. Acorde, irmão. Osvaldo Carolo percebeu que servir certos corruptos é motivar a corrupção, irmão. Ele percebeu. Ele tem mulher, tem filhos também. Mas ele não deu mais importância nas patentes, no uniforme militar, e nem na migalha de salário que ele recebia, que nem sequer dava para sustentar a sua família. Ele disse: o que eu tenho que servir a nação angolana. E manifestou-se contra esse regime. E o regime o expulsou, deveria se orgulhar dele. O primeiro jovem na história de um país, o primeiro militar que eu já percebi, que se rebelou, não contra um exército, mas sim se rebelou contra os criminosos da nação, que induzia o exército a se tornar extremamente corrupto, número 1 de um país. Porque protegendo os parlamentares faz do exército os verdadeiros criminosos. Osvaldo Carolo, meus irmãos, não lutou contra o exército da nação. Ele lutou para proteger o exército da nação. Lutando contra os verdadeiros corruptos. E nem sequer lutou com arma, mas lutou de forma verbal, chamando os corruptos à razão, ao discernimento. Acordem, por favor. Osvaldo Carolo, um jovem militar angolano. E vocês, angolanos, por irracionalidade, não compreendem isso. Não compreendem isso. Ele poderia servir este regime, porque tinha as mínimas condições que Cusa o davam. Ele poderia ignorar.
Mas ele disse que servir uma nação é mais importante do que servir uma corrupção parlamentar. Osvaldo Carrolo. Acorde, meus irmãos. Se Osvaldo Carrolo pode, você também pode, meus irmãos. Porque no dia do juízo final, o MPLA não vai te proteger. No dia do julgamento, o MPLA não vai te proteger. Não pensa, você militar, não pensa que vais viver muito. Você polícia, não pensa que vais viver muito. Não, meus irmãos. O Criador do universo só nos concedeu um dia de vida. Por irracionalidade vocês não compreendem. Nós morremos todas as noites e ressuscitamos todas as manhãs. Quando você vai dormir, você pode não voltar mais. O que adianta morrer, servir esses criminosos? O que adianta? Eles no dia do julgamento, eles não vão conseguir vos proteger. Esses corruptos do MPLA, meus irmãos. Vocês militares, soldados, polícia, acordem, ouvem o que eu estou a dizer, meus irmãos. No dia do julgamento, eles não vão conseguir vos proteger. Porque nem aqui eles conseguem vos proteger, porque vocês é que dão proteção a esses corruptos quando o povo está aí à manifestação. Juntem-se com o povo, polícia e exército, e perguntam ao povo o que está a acontecer, já que vocês são servidor do Estado, que Estado, Estado-nação, e não Estado corrupto, irmão. Junta-se com o povo e diz ao povo o que vocês querem que nós fizemos, porque nós estamos aqui para vos servir, nação. A nação vai dizer, nós queremos que vocês arranquem esses corruptos que são protegidos pela vossa própria proteção e vocês assumem o poder da nação. É isso, irmão. Por isso que eu estou a dizer, meus irmãos angolanos, de Cabinda ao Cunene, os grandes corruptos de um país não são os políticos. Os grandes corruptos de uma nação não são os políticos. São o exército e a polícia de um país. Esses são os verdadeiros corruptos, porque corrupção não é só roubar o dinheiro da nação. Mas impedir que esta corrupção não mais aconteça. Impedir que a justiça não seja feita. Isto é uma grande corrupção. Esses juízes do Supremo Tribunal em Angola são vítimas da proteção que o exército dá para eles. Por isso eles não fazem justiça, meus irmãos. País sério. Homem sério. Esses juízes do Suprema Corte da Angola já estavam na prisão há muito tempo, irmão. Homem sério, juízes, pessoas sérias na cabeça. Esses juízes da Suprema Corte da Angola, esses parlamentares já estavam na cadeia há muito tempo. Muito tempo. Porque eles nem sequer têm coragem de punir esses parlamentares que roubam. Por quê? Porque o juiz também recebe uma parte do dinheiro para que eles não julguem os parlamentares. Sente-se vergonha em se orgulhar de ser um militar miserável. São miseráveis, irmão. Vocês são miseráveis. Sente-se vergonha. Esses generais, muitos deles não são angolanos, meus irmãos. Barrigas grandes. Seduzindo a vossas filhas que não sequer têm o que comer. Acorde, meus irmãos. Raciocine, meus irmãos. Parem de apoiar esta corrupção do MPLA. Parem de legitimar essa corrupção do MPLA. Os membros do MPLA precisam de ajuda. Os membros do MPLA já estão cansados de ser corruptos. Mas eles só não abandonam de roubar o dinheiro do povo, porque o exército e a polícia os promove. Eles já estão cansados de roubar. Eles não querem mais roubar o povo angolano. Mas a proteção que a polícia dá para eles
induz, condiciona eles continuarem a roubar. Eles precisam da vossa ajuda, porque a vossa proteção é que lhes dá a legitimidade de roubar o dinheiro da nação. Vocês do exército e da polícia, essas merdas do MPLA são vítima da vossa proteção. Vítima da vossa proteção. Os membros do MPLA já estão cansados de roubar o povo. Estão cansados de levar dinheiro em Lisboa, na Europa. Estão cansados. Porque os maiores corruptos de uma nação, volto a dizer, é o exército e esta merda da polícia. Porque são vocês que dão proteção a esses parlamentares. Acordem de manhã, chamem a razão todos os parlamentares, dão um discurso. Vocês vão ver se eles não vão parar de roubar o dinheiro do povo. Mas eles não fazem isso, meus irmãos. Volto a dizer, porque corrupção não é só roubar o dinheiro da nação. É dar legitimidade que os parlamentares roubam. E a vossa proteção que vocês dão aos parlamentares e a contenção que vocês dão ao povo quando estão a ir à manifestação é que legitima o MPLA, ouvem bem, o MPLA roubar o dinheiro do povo. Essa Isabel dos Santos, que é filha de um santomense e uma russa que não é angolana, roubou dinheiro da Angola por quê? Porque ela foi induzida. Ela foi induzida pela proteção do exército que dava ao Zé Eduardo. O Zeno roubou o dinheiro da nação por quê? O Zeno roubou o dinheiro da nação por quê? Porque vocês, polícia, vocês militares, que são os mais corruptos de uma nação, deram proteção a essas merdas. Este palhaço do Corondu estimulou o homossexualismo dentro da nossa nação. Por quê? Porque vocês do exército, vocês militares, deram legitimidade ao Zé Eduardo. Por isso o Corondu foi vitimado pela vossa proteção que vocês deram ao Zé Eduardo. Agora vocês querem caçar a Isabel. Vocês do exército é que deveriam ser acorrentados e amarrados e jogados numa prisão. Vocês do exército e a polícia jogar numa prisão e nunca mais de lá saírem. Nunca mais de lá vocês saírem. Porque o povo chora, o povo clama. O povo nem sequer tem casa. Constrói um barraco para morar e dormir. E vocês vão lá, destroem a casa das pessoas que nem sequer têm casa. Olha só para vocês militares. Moram nos bairros, nos subúrbios pobres e miseráveis. Não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico. Não tem nem sequer alimentação. Mas quando o povo sai para manifestar não só a favor do povo, mas também a favor do exército que está sendo injustiçado contra um regime cujo exército protege. Vocês batem o povo, vocês humilham o povo, vocês aprisionam o povo. Acordem, meus irmãos. É por uma farda que é vos dado para você intimidar um povo injusto, é por uma injustiçado. Acordem, meus irmãos. Eu não estou só a falar o exército de Angola, meus irmãos. Eu estou a falar o exército no geral, seja ele do Brasil, seja de onde for, da América. Quando um militar morre na guerra, eu não me comovo com vocês, meus irmãos. Eu, Califa, eu não me comovo com vocês. Eu acredito no Criador do Universo. Quando vocês vão lá para matar mulher e criança e morrer ou matar, vocês para mim não valem para nada, meus irmãos. Vocês não valem para nada, porque as guerras não começam com as armas, nem terminam com armas. Ela começa com uma caneta e termina com a assinatura de uma caneta, meus irmãos. Vocês morrem lá, isso para mim não vale para nada. Não me interessa para nada vocês mortes. Vocês morrem e matam em nome da irracionalidade vossa. No dia que vocês pararem e servirem as criaturas do Criador do Universo,
eu estarei do vosso lado, meu irmão. Contra esses corruptos, que cujo vocês, o exército, é que dão essa legitimidade para eles roubarem o dinheiro do povo. Aí vocês veem, o MPLA é corrupto, os parlamentares do MPLA roubam. Não. O exército é corrupto e a polícia é corrupta. Porque a proteção que eles dão é que dá legitimidade, o Nandô roubar dinheiro. Exército de verdade, meu irmão. Ele acredita primeiro no Criador do Universo e depois protege as criaturas do Criador do Universo. E não bandos de corruptos, assassinos no tribunal, no parlamento. Então, meus irmãos angolanos de Cabinda, o Cunene, para vocês que estão a pensar que o MPLA, os membros do MPLA, são os mais corruptos da nação, vocês estão extremamente enganados. Porque toda árvore tem uma raiz. O exército e a polícia é a raiz desta corrupção que degrada, desestrutura, humilha o povo angolano. Porque se o exército não desse proteção aos parlamentares do MPLA, o povo angolano não ia sofrer o que está a sofrer. Nunca ia sofrer o que está a sofrer. Se o exército angolano lutasse pela nação Angola, um português, um chinês, um francês, não ia de respeitar, um angolano dentro da Angola. Não ia. Porque um angolano na China, ele não desrespeita um chinês. Porque num piscar de olhar, ele será colocado numa frigideira e será frito. Sem um julgamento, pensa. Seria jogado numa frigideira. Mas como vocês, exército, são bandos de corruptos, assassinos. Vocês, policiais, bandos de corruptos, assassinos, que não sabem fazer nada, senão matar, humilhar as criaturas do Criador do Universo. Volto a dizer, meu irmão, no dia que o Criador do Universo vos colocar numa balança as vossas ações, meus irmãos, o MPLA ou os parlamentares do MPLA não vai conseguir vos defender, porque nem aqui eles conseguem vos defender. Vocês é que defendem eles quando o povo está a fazer manifestação contra eles. Vocês não vão, meus irmãos. Então parem com essa palhaçada vossa de dizer que lutamos pela nação. Porque isso significa que vocês estão se orgulhando pelas quantidades de angolanos que vocês assassinaram, mataram em nome da ignorância. Ou em nome de uma servidão à União Corrupta Europeia que queria vender arma para nós se matarmos entre nós. Irmão, eu sei que essas palavras não te fazem bem. Porque não se precisa fazer esforço para ser ignorante. Não precisa se esforçar para ser irracional. Mas precisa discernir constantemente para compreender o que eu aqui estou a dizer. Tem vontade de matar? Vem. Nós fomos criados para morrer. Vocês não matam ninguém, vocês são um bando de palhaços. Nós fomos criados para morrer. Se é a vida que vocês querem, então tomem. Se é a vida que vocês querem, mandem lá um palhaço vir aqui fazer o que quiser. Os homens foram criados para morrer. Só não morrem aqueles que não nascem, meus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos.
Eu sou o tipo de angolano que vocês nunca viram. Eu sou o tipo de angolano que vocês nunca viram. Não deveriam se orgulhar por isso. Não deveriam se orgulhar. Deveriam se questionar o tipo de angolano que vocês têm, Califa. Deveriam se questionar. A tua bala, meu irmão, me atinge, me mata, mas a minha descrição, ela te resgata dessa irracionalidade. Eu não retiro nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Porque eu falo o que vem do discernir. Vocês, exército angolano e a polícia angolana, são os maiores corruptos, os maiores corruptores da nação angolana. Porque corrupção não é só roubar o dinheiro da nação. Isto é apenas uma sequela. É um efeito, é um efeito de uma causa que legitima ou que dá proteção a esse ou a essa corrupção. O exército angolano é a causa fundamental da corrupção em Angola. Se vocês tentarem procurar as causas, meus irmãos de Cabinda, o Cunene, o exército angolano, a polícia angolana, é a causa, é a raiz de toda corrupção, de todo sofrimento, de todas as mortes que acontecem em Angola. A polícia, o exército angolano, é a causa, é a razão de todo o efeito negativo que acontece em Angola. E se eles quiserem mudar, se eles não quiserem mais que o MPLA roubem o dinheiro da nação ou mata a nação angolana, é só eles não darem mais proteção à corrupção do MPLA. Muito obrigado mais uma vez. Aqui o vosso irmão Moço Califa, ignorante, empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Meus irmãos, minhas irmãs, de Cabinda ou Cunene, vou vos dizer uma coisa. Eu sei que vocês têm por hábito achar que a revolução só se faz dentro do país. Porque muitos membros da sociedade civil acham tão importante fazerem a luta dentro do país e acabam desqualificando todo o angolano cujo se sente ou se comove com a realidade social do povo angolano. Por não estiver dentro do país, eles desqualificam esse tipo de intervenção. Mas uma coisa que vocês, povo, têm que compreender: nenhum revolucionário em Angola fez algo para defender os vossos interesses. Nenhum. Nem músico, nem ativista e nem revolucionário. Porque esta falsa democracia, ou essa democracia que vocês acham que veio por causa da vossa autonomia, não. Esta é uma política secreta internacional que realmente quer degradar o comportamento da sociedade humana para assim viverem como insanos. Beber, fumar, cheirar, se prostituir. Então era chegado a hora para colocar Angola numa nova corrupção chamada democracia. E assim vocês pensam que vossos revolucionários é que realmente vos deram a liberdade de se submeter a uma expressão que é produzida a partir da degradação social. Você acha que o teu revolucionário faz por vocês? Eles compraram carros. Eles compraram casa.
falando sobre a tua miséria. Já que vocês acham que o discurso que é feito de forma oral, à distância, não vale nada. Se eu tivesse em Angola hoje, eu sou o jovem que fez a música Zedu Tem Que Morrer, Xumani, em 2005. Essa música mexeu com o parlamentar angolano, cujo em Angola ainda não havia o que vocês chamam de democracia. Vai lá. E meu nome está lá, Xumani. Quando todos vocês idolatravam o Zé Eduardo, não havia democracia, havia muitos dólares. Eu disse, Zedu tem que morrer para o povo sobreviver. A ditadura enfraquecer e as manipulações nas eleições não mais acontecer. 2005, esta música saiu. Se eu tivesse Angola, eu poderia ter um lado financeiro bom. Eu poderia comprar casa. Então, esse revu que dizem para vocês, ou que desqualificam a intervenção que vem fora do país, como se fosse não é importante, porque tem que estar no território. Eles não fizeram nada de graça. Eles não fizeram porque gostam de vocês. Eles retrataram a vossa miséria e ficaram ricos. Se beneficiaram, tiveram um retorno. Têm protagonismo dentro de uma sociedade. E o povo conseguiu o quê? O povo conseguiu o quê? Eles moram bem hoje. Foram remunerados pelo trabalho que eles fizeram. Por quê? Porque estão dentro do país. Então não fizeram favor, meus irmãos. Você, povo angolano, não se sente que não está fazendo nada. Você está fazendo também alguma coisa. Eles estão sendo remunerados. Eles estão tendo status. Eles estão viajando em outros países, abordando o vosso problema. E vocês? Viajaram aonde? Compraram o quê? Conseguiram o quê? Então, essa forma estratégica do revolucionário que está dentro da Angola, desqualificando os que estão fora, para se legitimar como o único que está a fazer algo pela nação, é extremamente errado, meu irmão. Seja sincero. É falando em nome do povo que eles compraram carro, casa, viagens. Porque eu disse para vocês, não existe a melhor forma para dominar um povo se não falar em nome do povo. Não existe, meu irmão. Você, cidadão, deve ser líder de você mesmo a partir do momento que você discerne. Nunca espera que alguém seja líder de você. Porque Jesus, o filho de Maria, disse: a salvação é individual e a punição é individual. Isso quer dizer que cada um de nós deve fazer o exercício do raciocínio e não esperar um palhaço que retrata a nossa degradação social para comprar um carro, casa e vive uma vida de luxo e passa a fingir-se que está descontente com a tua realidade social. Acordem, meus irmãos angolanos. Não se deixem ser enganados. Eu sou o verdadeiro revolucionário, estou a lutar pelo país, dentro do país. Você ganha dinheiro com isso. Você tira o pouco que o povo tem, que nem sequer consegue de comprar o pão de cada dia, nos separa hoje. E compra carro, compra casa. Tem protagonismo. Estás a fazer alguma coisa pela nação? Está a fazer alguma coisa pela nação? Povo angolano, vocês não devem se sentir que vocês não estão fazendo nada pelo país.
Porque a abordagem desses revolucionários, vocês pagam. Vocês não pagam? Vocês pagam para eles. Vocês pagam para eles. Se não pagarem com o aplauso que produz um protagonismo, uma visibilidade para esse, que vocês chamam líder da sociedade civil, vocês compram o seu trabalho, a sua arte. Vocês pagam, então eles não fazem nada de graça para vocês. Eles não fazem nada de graça para vocês, meus irmãos. Vocês pagam para esses revolucionários que estão dentro do país viver bem, ouvir bem, viver bem. Porque a única forma de você enganar um povo é falar em nome do povo. A oposição, ele fala em nome do povo para ter a ascensão social. O governo no poder, ele fala em nome do povo para ter a ascensão social. O líder de intervenção social, ou de descrição social, ou de retrato social, ou da sociedade social, ele fala em nome do povo para ter a ascensão social ou visibilidade também. Então, povo, por favor, não se sente que vocês não estão a fazer nada, porque tudo que eles fazem, eles não vos dão de graça, porque nada é de graça. Vocês pagam, vocês compram. Só o Criador do universo que dá de graça, meus irmãos. Eu aqui, fazendo o que eu estou fazendo para vocês, eu estou vos cobrando. Eu estou vos cobrando. Não é de graça, meus irmãos. Nem tudo paga-se com dinheiro, mas com esforço de presta de atenção, é um preço que se paga. A vossa presta de atenção, cujo vocês me concedem, é o preço que vocês estão a pagar e não é de graça. Eu não estou fazendo isso de graça. O vosso esforço de ouvir o que eu estou a descrever é o preço que eu vos cobro, só que vocês não percebem. Isto não é de graça, meus irmãos. Então, se vocês acham que a pessoa está dentro do país, está fazendo revolução, mudou de vida, eles mudaram de vida. Eles mudaram de vida, eles melhoraram. É tipo os membros da UNITA que estavam no Capim, lá na Jamba, no Ambo, não tinham nada. Chegaram em Luanda, se posicionaram como oposição para lucrarem um salário mínimo, para ganharem um salário mínimo. E assim o povo ter uma falsa percepção que eles estão ali para defender a nação. Eles comem bem, dormem bem, vestem bem, têm carros de luxo, os filhos deles moram fora. E vocês? E vocês, povo? Não há diferença entre um partido da oposição com um membro efetivo de retrato social. Não tem diferença. Porque os partidos da oposição imploram a degradação social para que ele faça a sua intervenção contra o regime no poder. É preciso, meus irmãos, entendem, que o governo no poder degrada no Estado democrático, é assim. E quando... não, mas eu moro na Europa, não é assim. Entende? A oposição na política de expansão territorial são os países latino-africanos que não aceitam se submeter à União Corrupta Europeia nem os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos da América e a Europa se juntam para sancionar ou corromper aquele país. Porque é a degradação dos países do terceiro mundo que produz a ascensão social nos países da União Corrupta Europeia. Se o J-Lo, este palhaço vosso, acordar de manhã e dizer vamos arrumar o país, não há mais partidos da oposição, meu irmão. Acabou a festa.
A oposição da Europa que vocês andam vendo entre a direita e a esquerda, aquilo é uma falsa estrutura para vos conceder uma falsa percepção. Da estrutura ao povo angolano, não há mais partido da oposição. Porque o que expulsa o partido da oposição, meu irmão, acordem, por favor, não é o governo no poder. É a estrutura eficaz que o governo no poder concede à população. Água, luz, saneamento básico, moradia, estrutura, educação. O que é que o partido da oposição vai oferecer? Água, já temos. Luz, já temos também. Moradia, também já temos. Saneamento básico, já temos. Salário decente para que os povos possam realmente se alimentar, também já temos. O que é que o partido da oposição vai dar ao candidato? É por isso que no Sultão do Brunei não tem democracia. E vocês acham que a democracia é mudança de poder? Não, 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 não. Quando muda-se as figuras parlamentares na presidência, isso não é democracia, meu irmão. Porque democracia é corromper a realidade social do povo a partir da Constituição, e a Constituição é o soberano. É por isso, dê uma olhada nos Estados Unidos, que trocam de figura de presidente toda hora. Dê uma olhada na realidade social do povo americano. São insanos, comportam-se como sanos, obscenos, tatuagem da cara, o rabo, andam nu, vestem nu, ficam nu, dançam músicas com muitos palavrões. É isto que é a democracia. Porque o primeiro democrático, o pai da democracia, chama-se Lucifer, diabo, Satanás. Porque o criador do universo ditou umas regras. E o Lúcifer discordou a regra. Democracia. Democracia é desobedecer as normas. É por isso que no Dubai não tem democracia. Agora, não é contradição. Como é que um país democrático vai pedir ajuda a um país não democrático, Dubai, para vir estruturar o teu país? Entendem, meus irmãos? Quem expulsa os partidos da oposição no Sultão do Brunei, nesses países, meus irmãos, não é o governo no poder, nem o rei. Aprendem isso. Imploro a vocês. É a estrutura social que o político dá ao povo. Logo o partido da oposição desaparece. Desaparece. Por isso, o maior inferno para um partido da oposição é quando o governo no poder está a estruturar a vida da população. Eles não gostam disso. O maior inimigo de um partido da oposição é a estrutura social que o governo no poder dá à nação. O maior inimigo, meus irmãos, de um rapper revolucionário é a estrutura social. Acorde, meus irmãos. O maior inimigo de um rapper revolucionário é a estrutura social que o governo no poder dá para a população. Porque já não há degradação social. Quais são as razões, o motivo da descrição das letras? Vai falar sobre quê nas suas músicas? Falar sobre o povo vive bem? Então já não é revolucionário. Porque revolucionário não é dizer o povo vive bem. Estão a compreender agora? Então é preciso que haja miséria. Isso faz os membros de sociedades civis terem visibilidade. É preciso que o governo no poder, J-Law, os partidos da oposição, os líderes da sociedade civis, os tagarelas da revolução,
Querem que você continue a degradar o país para que tenha um argumento para fundamentar nas suas formas de revolucionários. Vamos falar a verdade no povo, irmão. O mundo vai acabar, não é mais hora de mentir o povo. Não é mais hora de mentir o povo. Se acha que no Facebook não se faz revolução, agora vocês vão entender o que é revolução no Facebook. Se você acha que na rede social não se faz intervenção verbal, vocês vão compreender por que vossos bobos da corte da União Corrupta Europeia não abordam isso ao vivo nos seus discursos. Porque vai tirar o pão dele de cada dia, nos separa hoje. Os deputados federais que estão na Assembleia, que falam em nome do povo, eles ganham salários por isso. Como se vai mais falar em nome do povo, se o povo está bem estruturado? Como, meu irmão? Então cria-se normas, forma de corroer o governo no poder para não estruturar a realidade social do povo, meus irmãos. É assim que aconteceu aqui. Criou-se uma estrutura social e o povo brasileiro nem sequer queria mais votar para outros partidos. Então outros partidos se organizaram. Como vamos corroer por baixo o governo da Dilma para produzir caos e esse caos nos motivar com um discurso que vamos melhorar? Acorda, J-Lo. Chama pessoas sérias que conhecem o Criador do Universo para te ajudar a governar o país. Não é mudança de liderança que o povo procura. É de estrutura social que o povo procura. Estrutura social é que o povo procura. Só que a estrutura social é o impasse para a intervenção social. É o impasse para os partidos da oposição. Vou vos dizer uma coisa já para terminar. São linguagens subliminar que o mundo ativista usa para fazer vocês não compreender e eles serem aplaudidos. São linguagens subliminar que os partidos da oposição usam para vocês não compreender que a estrutura social é que lhes dá motivação para chegarem ao poder. Preste atenção. Vou vos dizer algo que se descodifica a partir do exercício do raciocínio. Vocês ouvem muito esta palavra ajuda humanitária. Ajuda humanitária. Quando vocês escutam a palavra ajuda humanitária, como vocês ouvem ouvir é automático, vos dá uma falsa percepção que é ajudar as pessoas que estão a sofrer. Não é isso? Bonito, meus irmãos. Ajuda humanitária não é ajudar os que estão a sofrer. Isso é slogan. Isso é subliminar. Usa-se palavras bonito para que você possa corroer a realidade social do povo. Ajuda humanitária, meus irmãos, não é ajudar as pessoas que estão a sofrer. É fazer do sofrimento de quem está a sofrer ajudar as pessoas cujos não estão a sofrer. A indústria da medicina são pessoas que têm uma estrutura social, produzem doenças graves, doenças químicas e jogam nos países africanos. Aí a doença surge. Essa doença vai motivar uma equipe da Cruz Vermelha para ir até lá onde as pessoas foram condicionadas a esse sofrimento. Lembra que essas pessoas da Cruz Vermelha não estão a sofrer porque eles saem da Europa, têm uma estrutura social
e recebem um salário pelo trabalho que vão fazer por cima das pessoas que estão a sofrer. A indústria farmacêutica faz os medicamentos e esses jovens não estão a sofrer. Esses medicamentos é jogado no sistema africano. Os países africanos tiram o dinheiro do PIB e compram esses medicamentos para espalhar para as pessoas que estão a sofrer. Então, ajuda humanitária não é ajudar quem está a sofrer. Angolano, acorda, discerne. Eu sei que vocês não gostam de angolano que discerne. Eu sei que vocês gostam de angolano que dança com duro, só com duro, dia, noite e falando um monte de besteira na televisão. É só isso que vocês gostam. Ajuda humanitária não é ajudar quem está a sofrer, fazer do sofrimento de quem está a sofrer, ajudar os que não estão a sofrer, porque ele gera emprego para as pessoas que não estão a sofrer. Da mesma forma, o músico de intervenção social dá-nos uma falsa percepção que está a ajudar o povo, não. Por quê? Porque o músico de intervenção social, meu irmão, ele retrata a vossa miséria em forma de arte e depois vende a vossa miséria em forma de arte e vocês não percebem nada. E ela ascende socialmente e vocês continuam nessa degradação social. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso. Porque para vocês tudo é bife, bife. Só que bife não faz parte do cardápio de quem faz o exercício do raciocínio. Da mesma forma, os partidos da oposição, isto é vice-versa. Quando a oposição chega ao poder, o partido no poder torna-se oposição também. A degradação social do povo motiva os partidos da oposição a dizer que vos ama, está a fazer algo por vocês. E eles ganham salário por isso, meus irmãos. Os deputados federais na Assembleia que ficam fazendo live, falando um monte de besteira para enganar o povo e o povo não perceber que o vosso sofrimento que vos dá, que dá para eles um salário mínimo. Dê uma olhada, eles estão gordinhos. Eles estão gordos, falam bem, à vontade. Senhor presidente, nós estamos a falar de números ou de pessoas. O povo, coitado, criatura do Criador do Universo, por irracionalidade aplaude, achando que o deputado está a o defender. Isso é linguagem subliminar na política, irmão. É política, irmão. Você não vê que o europeu, quando chega em África, o que ele fala? Vamos ajudar a África. Isso é estratégia. As grandes armas, as grandes estratégias, as grandes estratégias é ajuda humanitária, liberdade, democracia. Vamos ajudar a África. Como quem ontem, para te deixar bem claro, o teu vizinho corta o teu braço, depois traz uma prótese para você, está a te ajudar? A União Corrupta Europeia não só degradou a África socialmente, como mentalmente, estruturalmente, amputou. Como é que eles vão nos ajudar? Essa palavra, estamos aqui para ajudar a África, é subliminar para vocês não compreender que tudo que eles vão fazer em África não é uma ajuda. Eles estão a fazer porque precisam pagar pelo que eles fizeram. Não é ajuda. Mas a palavra ajuda é preciso ser usado para o africano que está na sepultura da irracionalidade coletiva e não perceber. E quando o califa vem aqui dizer, vão dizer, não, ele é muito radical demais. É muito extremista demais.
Eu não sigo padrão, meu irmão. Eu não sigo padrão de Estado, nem na articulação verbal, nem na espiritualidade, meu irmão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a partir de hoje, não acreditem no que eu estou a dizer. Discernem por cima do que eu estou a dizer. Discernem por cima do que eu estou a dizer. Raciocinem. Os maiores corruptos de uma nação é o próprio exército e a polícia. São eles que dão proteção fiel, fazem juramento de proteger parlamentares, juízes do Supremo corrupto. O exército de um país é a polícia. Porque se a polícia e o exército servissem realmente à nação, nós não teríamos esses corruptos no parlamento. Não teríamos, meus irmãos. Então, os parlamentares são induzidos pela corrupção forjada pelo exército e pela polícia para degradarem a vida do povo de Deus chamado povo angolano. Meus irmãos de Cabinda ou Cunene, aqui é o vosso irmão Mose Khalifa, ignorante e empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Não sou revolucionário, não sou ativista, não sou membro da sociedade civil, não sou universitário, tampouco intelectual. Sou apenas um ignorante empírico, ativo membro do exercício do raciocínio. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com a paz, justiça do Criador do Universo. Tenho outros trabalhos no YouTube. Quem quiser ir lá para ver, está à vontade. Mas não é de graça. O vosso esforço para que vocês possam ouvir a minha descrição, a minha abordagem, a minha informação, ou a informação transmitida por mim, vocês vão ter que pagar. Cheguem no YouTube, escrevem Mose Khalifa, mas vocês vão ter que pagar. Não é de graça. E o único preço que vocês vão pagar é a paciência, o esforço de ouvir um áudio tão longo quanto esse. Se não tiveres tempo, joga fora. Se não tiveres tempo de ouvir as minhas abordagens, joga fora. Joga fora, meu irmão. Se não tiveres paciência, nem tempo de ouvir as minhas abordagens, joga fora, porque tu não és obrigado a escutar aquilo que a tua irracionalidade ignora. Joga fora. Não se preocupa mandar para alguém, ou para fulano ou para fulano. Porque tu não és obrigado a escutar aquilo que a tua irracionalidade ignora. Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo.